Você quer construir uma mentalidade de um aprendiz para assim ter muito mais performance nos estudos e assim conquistar os teus resultados? Se você quer saber como, então fica aqui até o final. Olá, tudo bem? Aqui é professor Rafael Nunes, sou professor universitário e mentor de estudos. E no conteúdo de hoje eu vou falar sobre como construir uma mentalidade de um aprendiz para assim você ter muito mais performance, ter muito mais resultados nos teus estudos e assim você poder conquistar os teus objetivos, como passar no concurso público ou ser aprovado numa residência médica, ou mesmo manter um ritmo de estudos durante toda a vida. Às vezes você não tem um objetivo claro de estudos como uma prova, mas você precisa se capacitar profissionalmente, ou precisa, enfim, crescer na carreira ou mudar de carreira, e para tudo isso você vai precisar nos estudos. Então, nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar como que você cria essa mentalidade, tá? Então fica aqui até o final, porque o conteúdo é de muito valor, e se você não conhece meu conteúdo, assista os meus vídeos no YouTube, se inscreva no canal, deixa a curtida aqui no vídeo e compartilhe esse conteúdo para outras pessoas que também estão nessa jornada com dos estudos. Assim, o algoritmo ele vai entender que você se interessa por esse tipo de conteúdo e vai te sugerir mais conteúdos desse tipo, tá? Então, vamos pro vídeo. Bom, se você já tem mais de 30 anos, você deve lembrar que num passado recente, há 20 anos atrás, quando não existia a internet, então as fontes de informação eram basicamente livros, enciclopédias, revistas, jornais. Mas, primeiro, não era tão simples você ter acesso, principalmente a enciclopédias. Então, por exemplo, existia uma enciclopédia que era a Barça, que eram várias enciclopédias que eram caríssimas, então pouquíssimas pessoas tinham acesso a esse conteúdo, tá? E além disso, para você comprar um livro era muito mais difícil, para você, enfim, ter acesso a conteúdos era muito mais difícil. Então, quem tinha acesso à informação era uma pessoa privilegiada, então já partia muito na frente, porque antigamente o acesso à informação era muito difícil, tá? Além disso, para você, por exemplo, assistir uma aula, ou você tinha que ir para a universidade, ou para um congresso, ou para uma escola. Então, de uma forma geral, o acesso à informação era muito difícil. Hoje, a informação ela está democrática. Todos nós, de forma gratuita, conseguimos acessar informações através da internet, das redes sociais, enfim, de livros, até para você comprar livros. Hoje é muito mais fácil e muito mais barato, tá? Então, o acesso à informação, ele se tornou muito mais fácil, se tornou muito mais democrático, tá? E você consegue, muitas vezes, informações gratuitas com profundidade. Você consegue assistir uma aula completa, fazer cursos completos de uma forma gratuita e de uma forma fácil. E isso é muito bom. Grande parte disso tem como consequência o avanço tecnológico, o avanço da inovação. Então, todos os dias nós estamos crescendo do ponto de vista da tecnologia da informação por conta desse acesso à informação. Mas aí existe uma contradição aí. Por um lado, o acesso à informação ficou muito mais fácil, mas aí por outro, muitas pessoas têm dificuldade de acessar essa informação. É como se você tivesse num rodízio de carne, então tá ali passando carnes maravilhosas, picanha, maminha, enfim, só coisa gostosa que você pode comer, você pagou pelo rodízio, mas aí você, por exemplo, arrancou um dente, arrancou o siso. Então você não pode comer aquela carne. Então, apesar daquela carne ser acessível para você, você não consegue comer aquela carne por um problema que você tem. Do mesmo jeito são os estudos. A informação ela está ali acessível para você. Você pode ter acesso a ela na hora que você quiser, mas você não consegue consumir essa informação. E aí a pergunta é, por que será que isso acontece? Por que você tem tanta dificuldade em estudar da forma correta, em aprender e evoluir, se a informação está ali na sua frente? E a resposta é porque a sua comunicação com os livros ela está defasada. A sua comunicação com o conhecimento, com os livros, com os conteúdos, com a informação, ela está comprometida. Então você não consegue se comunicar de uma forma correta. E aí quando você tem essa comunicação difícil, isso é desmotivador. Você muitas vezes fica desmotivado, você cria crenças limitantes, como isso não é para mim, eu não consigo estudar isso, eu não consigo aprender isso. E aí você acaba desistindo, tá? E aí vem uma outra pergunta, tá? E por que você
tem essa dificuldade de comunicação com os livros, principalmente com os livros, mas com o conhecimento de uma forma geral? E a resposta é porque todo esse avanço tecnológico que eu falei, de informações, ele trouxe um efeito colateral, que é o imediatismo da informação, que é o mundo imediatista, que são comportamentos imediatistas. Então as pessoas, cada vez mais, elas estão com comportamentos imediatistas. E esses comportamentos imediatistas, eles têm várias consequências, como por exemplo, impaciência, ansiedade, depressão. Então, por exemplo, você está ali mexendo no seu celular, e aí você fica passando o dedo, e aí você tem ali uma enxurrada de informações. Então você tem ali um meme, você tem uma notícia, você tem uma fofoca, você tem uma informação, tudo isso de uma forma rápida, fácil, e o único esforço que você está tendo é passar o seu dedinho ali no feed. Mesma coisa no YouTube, etc. Então, veja que o acesso à informação ficou tão fácil que você criou esse comportamento de sempre querer ter essa informação de uma forma rápida e fácil, percebe? E aí você cria esse comportamento imediatista que se reflete nisso que eu falei, impaciência. Então, por exemplo, você vai sentar para estudar e aí você está tão acostumado com aquele imediatismo, com aquela velocidade da informação, que na hora que você vai abrir um livro e estudar, você sente náusea, você fica impaciente, você não consegue se concentrar, porque a linguagem dos livros, ela é uma linguagem mais lenta. O aprendizado, ele exige processo, ele é lento, ele é árduo. Então, olha só a situação. Por um lado, tu tem acesso a informações muito completas, informações, e outra, quando você se acostuma com as redes sociais, principalmente, você tem ali o algoritmo que está trabalhando ao teu favor. Ou seja, além de você ter milhares de informações, são informações que parece que foram feitas para você, empacotadas do jeitinho que você gosta, percebe? Então você se acostuma com isso. E aí, por um lado, você tem isso, né, essa facilidade de acesso à informação, e por um outro lado, você tem o estudo, que ele, como eu falei, ele é demorado, ele exige um processo, e você não tem a certeza que você vai ter o resultado. Você não sabe se vai ser aprovado no concurso público, você não sabe se você vai ter a sua capacitação. Então essa incerteza é desmotivador. Então por isso que cada vez mais as pessoas elas estão se afastando dos estudos, elas estão rejeitando esse conteúdo e estão priorizando o acesso fácil à informação. Ou então ela até consegue estudar, porque, por exemplo, ela está na faculdade, ou então ela está estudando para concurso público. Então, ela às vezes até consegue estudar, mas buscando atalhos. Então, ela vai pegar um resumo pronto, ela vai valorizar as diquinhas de estudo. Então, a pessoa chega, ó, tem um bizu aqui para você, ela adora essa palavra bizu, dica, percebe? Ela não quer encarar o processo árduo, ela quer pegar sempre o atalho. E a gente sabe que o aprendizado, ele não tem atalho, você tem que passar por aquele processo. Então esse é um dos principais motivos para você ter as pessoas se afastando dos estudos. E além disso, as pessoas hoje em dia elas estão muito viciadas em dopamina, né? A dopamina é aquele neurotransmissor que traz o valor para um comportamento ou para uma ação. Então quando você está ali passando o dedo no Instagram, você está tendo uma enxurrada de recompensas. Então essas recompensas, que é um conteúdo que você gosta, elas fazem você... elas te motivam para continuar engajado naquele conteúdo. Então você consegue passar horas e horas ali mexendo no Instagram, por exemplo, e não vê nenhum tempo passando, porque é uma ação que te engaja, você fica engajado, você se motiva a continuar fazendo isso. E isso que eu falei para Instagram serve para pornografia, serve para TV. Então você tem uma enxurrada de estímulos ali fáceis e rápidos que te estimulam a te manter engajado naquelas atividades. E aí quando você vai para uma atividade mais difícil, o teu cérebro ele rejeita, tá? Então isso daí é fundamental para você entender por que cada vez mais você está se afastando dos estudos. Além disso, ainda tem um outro fator que também poucas pessoas percebem. Hoje as possibilidades, as opções de acesso à informação são muito grandes. Você tem ali um podcast, um e-book, um livro físico, enfim. Então você tem tantas possibilidades que você não sabe nem por onde começar. Principalmente quando você é uma pessoa desorganizada. Você não sabe, poxa, por onde é que eu começo a estudar? É mais ou menos quando você vai numa sorveteria e aí você tem ali
50 sabores de sorvete, e aí se você já não for decidido, se você for escolher na hora, você, poxa, qual o sabor de sorvete que eu vou escolher? E aí você passa ali muito tempo escolhendo um sabor de sorvete, às vezes é o sabor que você não queria, você se arrepende, percebe? Então isso daí é chamado de paradoxo da escolha. Quando você tem muitas escolhas ali ao seu redor, você acaba tomando uma má decisão, ou então você acaba travando. E aí gera procrastinação, gera desânimo, gera desmotivação. Então quando você junta a inúmeras possibilidades, ou seja, o paradoxo da escolha, com toda essa questão dos estímulos, da dopamina, então essa é a receita perfeita para o teu fracasso. Dito isso, então vamos entender como reverter isso, como você cria uma mentalidade de um aprendiz e se aproxima mais dos estudos. E aí, para você entender a importância de você criar essa mentalidade que você vai criar, ela não vai ficar apenas no grau da mentalidade, ela vai influenciar os teus comportamentos, as tuas decisões, as tuas atitudes e a tua comunicação com os livros. Então você vai conseguir se comunicar muito melhor com os livros, ou seja, você vai conseguir estudar sem se dispersar, você vai conseguir tomar melhores decisões, que vão ao encontro do teu resultado, do que tu quer. Você vai conseguir agir de uma forma mais assertiva, através de um método de estudos, você vai conseguir se planejar. Então toda a tua vida vai mudar e vai girar em função daqueles teus objetivos dos estudos. Então você, ao invés de você ficar virando noite em farra, ao invés de você ficar dormindo de madrugada assistindo televisão, não, você vai minimizar isso. Por quê? Porque isso são atitudes e comportamentos que vão te atrapalhar na tua jornada. Então você vai adquirir atitudes e comportamentos que vão te ajudar na tua jornada. E aí, para isso, eu trago o meu método de estudos que eu desenvolvi, que é o método PAREI, né? E aí parei por quê? Porque você vai parar de procrastinar, você vai parar de estudar errado, você vai parar de bater a cabeça na parede e vai rumo ao lugar certo, que é a tua aprovação, que é o teu sucesso nos estudos. Então eu vou falar agora quais são os pilares desse meu método de estudos PAREI. São 5 pilares. O primeiro pilar é o planejamento. Então o P de PAREI significa planejamento. E esse planejamento, ele passa por 3 coisas. Primeira coisa é a organização. Você precisa estudar de uma forma organizada, né? Você precisa ter horário para ler o conteúdo, você precisa ter horário para fazer revisão, você precisa ter horário para resolver questões, você precisa ter horário para dormir, para assistir um podcast. Então, quando você tem uma rotina organizada, as coisas fluem muito mais, você se comunica com os estudos de uma forma mais assertiva, porque você sabe exatamente o que você vai fazer. Além da organização, tem um segundo ponto, que é a disciplina, que é a consistência. Não adianta você ser uma pessoa organizada, mas você não tem consistência, ou seja, você tem que estudar todos os dias. Então, mesmo que você seja uma pessoa que trabalha o dia todo, que tem um tempo escasso, mas aquela 1 hora por dia, aquelas 2 horas por dia, quando você faz todos os dias, aquilo vai se somando e vai te ajudando a caminhar no rumo certo, tá? Então, disciplina e consistência é fundamental. E o terceiro ponto do planejamento que eu falo é o feedback. Tá? Então você tem que fazer sempre uma autoavaliação para ver se o teu planejamento está dando certo, para ver quais são os pontos fortes, o que está dando certo, o que está dando errado, por que está dando errado, o que você precisa consertar para poder você voltar para o caminho certo. Então faça sempre esse feedback na tua jornada de estudos, né? Esse feedback ele pode ser diário, pode ser semanal, tá? Não importa. O importante é que você tenha o ideal é que você faça um feedback diário, ou seja, no final do dia, o que você fez que deu certo, o que deu errado, por quê, e um feedback semanal. Então, tipo, o estudo da semana rendeu, foi bom, percebe? Então esse feedback é fundamental para você fazer as suas escolhas. Lembra que eu falei das escolhas, das atitudes? Então, quem vai te dizer se você deve continuar ou não é o feedback. O segundo pilar do meu método de estudos e que vai te levar para o caminho certo é a associação de ideias. Então, parei, o A significa associar ideias. E, Rafael, o que tem a ver mentalidade de aprendiz com associar ideias? Porque, veja, quando você tem um estudo
onde você sempre está associando ideias. Então, por exemplo, você está lendo um texto e aí você está pegando as ideias-chave do texto e está associando entre si. Você está associando com coisas que você já sabe, percebe? Então, essa associação mental das ideias, ela é muito virtuosa, porque ela vai trazer um estudo ativo para você. Então, você tem que estudar de uma forma ativa. Né? Tem muitas pessoas que elas estudam de forma passiva, ou seja, ela simplesmente lê o texto e pronto, não associa ideias. Então, a associação de ideias é muito importante. E não só fazer associações mentais, mas também associar no papel. Então, você pode fazer um fluxograma, você pode fazer um mapa mental. Quando você faz isso, você tem no papel as ideias muito mais organizadas, com uma clareza muito maior. Então a chance de você aprender aquilo que você está estudando é muito mais fácil. O terceiro pilar do método de estudos é a repetição. O R é de repetição. Não existe aprendizado sem repetição. E essa repetição você pode fazer de algumas formas. Então, por exemplo, você pode construir um resumo. Você pode, a própria construção de um fluxograma ou de um mapa mental é uma repetição, mas não é repetir da mesma forma. Não é ler o texto duas vezes. É você repetir de formas diferentes. Então você lê o conteúdo, fez um resumo com as suas palavras. Percebe? Então essa repetição de você fazer uma revisão, quando você faz uma revisão, então isso é uma repetição, tá? E uma outra forma muito valiosa de fazer repetição é você ensinar para alguém aquilo que estudou. Ou seja, você estudou, você colocou o conteúdo para dentro e aí você vai colocar esse conteúdo para fora, ensinando alguém, tá? Isso daí é muito poderoso porque ele envolve dois pilares, que é o da repetição e o próximo pilar que eu já entro agora, que é o pilar da emoção. O E vem de emoção, que é o principal pilar dos estudos, é a emoção. Então, por exemplo, quando você vai ensinar para alguém aquilo que você estudou, você cria emoção, porque você vai criar um ambiente de estudos, você vai dar a sua opinião, você vai escutar outras opiniões diferentes, você vai criar esse ambiente. Então, esse ambiente de estudos, essa interação com as pessoas, ela é muito virtuosa, porque gera emoção. E aí, o nosso cérebro, quando você coloca emoção nos estudos, o teu cérebro ele entende que aquilo é importante, ele dá relevância para o conteúdo, então a chance de aprender é muito maior. Então crie esses ambientes de aprendizagem, e isso pode ser feito inclusive de forma virtual. Você pode, por exemplo, criar um grupo no WhatsApp de estudos, você pode interagir com pessoas no Instagram ou em outra rede social, falando com pessoas que se interessam por aquele mesmo conteúdo. Então quando eu falei no início do vídeo, para você se inscrever no canal, compartilhar, deixar seu comentário, isso são formas de interação que vão te ajudar a criar esse ambiente de estudos virtuoso, percebe? Então pratique isso. E além disso, aproveitando a questão dessa experiência com pessoas, crie também experiências com lugares, com ambientes. Então, por exemplo, se você está estudando direito, não fique só lá no texto, não fique só lá na lei, vá no fórum, vá no tribunal do júri, veja isso na prática. De novo, quando você sai ali do conteúdo escrito e vai para a prática, o teu cérebro ele dá valor para isso. Então ele força o processo de aprendizagem, entendeu? Então crie experiências de lugares, de ambientes diferentes, tá? E de novo, esses ambientes podem ser virtuais, né? Pode ser uma sala de bate-papo, etc. Ainda falando de rede social, contextualize o conteúdo, não fique só nas palavras. Então assista um podcast de um assunto relacionado àquilo que você está estudando, interaja com perfis no Instagram de pessoas que falam sobre aquilo que você está estudando. Então a rede social tem aquele lado ruim que eu falei, mas tem um lado bom também, ele pode ser uma ferramenta para você, tá? Então utilize ela ao seu favor. E aí, ainda no pilar da emoção, eu falei que a emoção era o principal pilar, você também precisa construir uma mentalidade de crescimento, de evolução. Você tem que, é o famoso mindset de crescimento. Tem pessoas que elas são sempre vítimas. Eu não passei porque eu não tenho tempo, eu não passei porque eu não tenho dinheiro para fazer um curso, eu não consegui o resultado por conta disso, por conta daquilo. Então pare de se vitimizar e crie uma mentalidade de crescimento. E essa mentalidade de crescimento você pode adquirir de várias formas. A primeira forma é através da busca pela motivação
e o propósito por aquilo que você está estudando. Então faça esse exercício de ter claro por que você está estudando aquilo, qual o teu propósito. Não vai dizer que é só ganhar mais dinheiro, que é só passar no concurso, não. Qual é o sonho que você quer? Você quer ter liberdade financeira? Você quer poder viajar com a tua família? Quer poder dar mais conforto para a tua família? Então busque propósitos fortes que justifiquem essa jornada de estudos que você está passando. Porque a jornada é difícil. Então, se você não tiver um objetivo muito claro, o teu cérebro ele vai bloquear, ele vai falar, não, eu não quero estudar não, eu quero é ficar no Instagram, eu quero ver pornografia, que a recompensa é muito maior, entendeu? Então, exercite o teu propósito e a tua motivação para estudar. Além disso, exercite a positividade, seja uma pessoa otimista, seja uma pessoa positiva, porque como eu falei, estudar é árduo, demora, é um processo difícil. Então, se você não for otimista, você sempre vai estar se vitimizando, tá? E sempre vão ter altos e baixos. Então, aí, quando você estiver num momento ruim da derrota, ou você não passou no concurso, você passou por um momento ruim, ao invés de você se lamentar, não. Seja resiliente, de saber encarar a dificuldade e tirar proveito da dificuldade. Ser resiliente não é só você passar pela dificuldade, é você tirar proveito da dificuldade. Ou seja, é você avaliar, poxa, por que deu errado? O que eu posso melhorar nisso? E aí você vai e melhora. E acima de tudo, tendo a autorresponsabilidade, assumindo a culpa do seu fracasso. Porque quando você coloca a culpa em outras coisas, você nunca vai conseguir resolver, porque a culpa não é sua. Agora, quando você diz, não, eu fracassei porque eu errei nisso, então você vai ter a chance de consertar o seu erro, tá? Então tenha autorresponsabilidade, tenha resiliência e seja positivo. E claro, tenha um controle sobre as suas emoções negativas. Aliás, não só as negativas, todas as emoções, mas principalmente as negativas. Então, se você está ali estudando e você ficou ansioso, ficou impaciente, ficou com raiva, ficou com medo, o que quer que seja, tenha esse autocontrole. Porque essa vai ser a diferença entre o teu sucesso e o teu fracasso. Estudar é difícil, então se toda vida que você for sentar para estudar, você ficar impaciente, você não vai aprender o que você está estudando. Entendeu? Então se você perceber, poxa, estou ficando impaciente, então o que você faz? Você para, você faz ali uma meditação, uma respiração, se levanta, até você conseguir ter esse controle da sua paciência, por exemplo. Tá? Então todos esses pilares aqui é o que eu chamo do pilar da emoção. E o último pilar, não menos importante, que é o parei, o I significa inteligência. Então tome atitudes e comportamentos que vão fazer com que você aprenda mais, que vão te ajudar a memorizar, a aprender o que você estuda, tá? E aí, isso daí passa, por exemplo, pelo teu sono. Então tenha um sono de qualidade, porque é durante o sono que você aprende, entendeu? Controle a sua dopamina, então pare de ficar com estímulos demais, com celular, com televisão, pornografia, etc. Tenha controle sobre os seus estímulos. Faça exercícios de foco atencional, como meditação, controlar o uso do celular, porque com isso você melhora o teu foco atencional. E controle a sua paciência, como eu falei, faça exercícios que melhorem a sua paciência, porque a impaciência é um forte inimigo no processo de estudar. Então, se você fica impaciente quando você estuda, isso vai ser muito ruim para você, tá bom? Então, quando você faz tudo isso, claro, pode ser que você já faça algumas coisas, mas o conjunto disso, tudo que eu falei, é muito virtuoso e vai fazer você ter uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade que vai te levar para os resultados nos estudos, tá? E claro, tudo isso exige esforço, exige renúncia. Tá? Não é um processo fácil, não é algo que vai acontecer da noite para o dia, isso você tem que ter clareza. Eu não estou prometendo aqui milagres, mas o que eu estou dizendo é que se você fizer isso que eu estou te dizendo, a chance de você ter sucesso é muito maior, tá? E aí, por falar de renúncia, eu queria encerrar o vídeo com duas coisas. Primeiro, que você tem que ter instrumentos para encarar esse processo. Você viu que eu falei de um monte de coisa aqui. Claro que foi de uma forma superficial, porque senão o vídeo ia ficar muito mais extenso. Mas aqui nesse livro, Código da Aprendizagem, que é o meu livro, eu trago de forma detalhada tudo isso que eu falei, tá? Eu falo como que você ajusta teu sono, como que você, enfim,
tudo isso que eu falei do meu método de estudos, eu trago aqui, ó. E aí eu vou deixar o link na descrição, que é o link da Amazon, onde você pode comprar ou ele físico, ou ele no formato do e-book, tá? E além disso, eu tenho um conteúdo muito mais profundo, que é o conteúdo do meu curso online, que é o curso O Código da Aprendizagem, que é o mesmo nome do livro, que é o mesmo conteúdo do livro, mas de uma forma muito mais detalhada, através de videoaulas, então são vários módulos. Então eu trago uma jornada completa de estudos, detalhando passo a passo tudo isso que eu falei nesse vídeo, tá bom? Então vou deixar também um link na descrição. É um esforço financeiro que você vai ter, mas como eu falei, nada é fácil, você tem que ter renúncias e tem que ter esforços. E esse esforço vale a pena, porque é um investimento na sua carreira, no seu sucesso e no teu sonho, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele tenha sido informativo para você, que eu tenha trazido valor para você. Então, deixa a sua curtida e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.